Meus amados irmãos, com muita alegria vos saúdo com a paz do Senhor. É sempre uma alegria estar aqui, e agora estamos congregando, né? E é sempre uma alegria cooperar aqui no trabalho. Louvamos a Deus por esta igreja amada, também pela vida do nosso presidente, pela confiança que tem demonstrado, nos dando oportunidade. Também louvo a Deus pela vida do pastor Eduardo, pastor Valmir, pastor Tarcísio, que estão aí na liderança desse trabalho aqui também. E também todos os nobres pastores, companheiros, né, que aqui estão, muitos são meus professores também. E eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, das irmãs, nesta noite. Vamos meditar na palavra de Deus. Convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 12. Abra sua Bíblia para a nossa meditação. Vamos ler o capítulo 12 de Marcos. Realmente, pastor Eduardo, nós conhecemos já há mais de década, mais de 2 décadas. 2001, 2002, 2001, Então, glória a Deus pela vida dele também. Pastor Valmir, conheço há mais tempo, né? Desde Pontes Lacerda. Então, aí já tem 3 décadas, né? Não pode ficar falando muito esse tempo, porque senão vai comprometer a idade, né? Glória a Deus. Marcos capítulo 12, versículo 28 a seguir. Quem encontrou Marcos 12, diga amém. Vamos meditar nessa palavra. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade, muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Quantos podem dar glória a Deus por esta palavra? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Está aqui um texto bem conhecido de todos nós, leitores da palavra de Deus, de toda a igreja, quando o Senhor Jesus é indagado por um dos escribas com relação a qual era o primeiro de todos os mandamentos. E o Senhor Jesus faz aqui uma resposta sábia. Ele tinha acabado de dar uma resposta que tinha emudecido aqueles que tentavam pegá-lo de alguma maneira, e agora ele responde resumindo os 10 mandamentos. A gente percebe que o Senhor Jesus sempre fez uma leitura da lei, dos profetas. O capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ali ele traz o sermão da montanha, as beatitudes, e ali ele faz um compilado também de toda a lei, de todos os profetas. Ali nós temos as regras de fé, de conduta, de prática, para que possamos servir a Deus e agradar o Senhor.
É como se ele tivesse feito um compilado ali em 3 capítulos. E aqui o Senhor resume aí para 2 mandamentos e dá uma versão de bolsa aí, que dá para carregar, decorar isso aqui e guardar como um princípio da palavra de Deus para a nossa vida. E ele responde bem, dizendo que o primeiro mandamento é amar o Senhor Deus de todo o coração. De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Amar a Deus deve ser, segundo a palavra do próprio Senhor Jesus, deve ser a prioridade da nossa vida. O amor a Deus tem que estar acima de todas as coisas. Nós muitas vezes confundimos, e até mesmo no passado, às vezes a gente colocava a obra de Deus acima de todas as coisas, a própria igreja acima até mesmo da família, e a gente percebe que Deus vem em primeiro lugar. O amor a Deus, ele é inegociável. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, e aqui diz, coração, que está relacionado com as emoções, toda a alma, a vontade nossa, a individualidade de cada um, o intelecto, que está representado pelo entendimento, e as forças, que é a nossa atividade e o nosso serviço. Então, todo o nosso empenho deve ser primeiramente em amar a Deus. Às vezes eu posso até trabalhar muito, desenvolver um trabalho, mas se o meu amor a Deus não estiver acima de todas as coisas, eu posso estar perdendo o tempo, eu posso estar desagradando a Deus. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, ele fala que preocupava de uma forma tão grande que ele, ganhando a muitos outros, ele não viesse a ficar reprovado. Porque apesar de ganhar alguém, se o amor a Deus não tiver em dias, eu posso estar reprovado. Porque certo é que Deus ama a todos, sim ou não? Deus ama a todos. Mas aí a pergunta ao contrário, o inverso, todos amam a Deus? Essa premissa já não é verdadeira. Que Deus ama a todos, isso é claro, mas nem todos amam a Deus. Se nós observarmos, entre os 12 apóstolos, vocês vão ver que um negou a Jesus, um desviou-se, 3 eram mais próximos e um era mais chegado. Então o amor é como um pai que tem 10 filhos. O pai ama todos, mas nem todos amam o pai de igual forma. E o grande segredo da vitória, da vida cristã, é nós aprendermos a amar a Deus. Nós que somos pastores, amar a Deus mais do que pastorear. Você que tem um ministério de louvor, amar a Deus mais do que cantar. Você que é pregador, amar a Deus mais do que pregar. Você que faz um trabalho excelente para Deus, mas amar a Deus mais do que esse dom que você exerce. Essa é a segunda vez que eu estou tendo a experiência de não pastorear nesses 20 e poucos anos de ministério que Deus me deu. Mas Deus me deu graça para amar a Deus mais do que pastorear. Dizer glória a Deus, eu continuo amando a Deus. Amando a Deus. Se alguém amar o cargo mais do que a Deus, ele não passa no teste do cargo. Se o pastor tirar todos os cargos dele, ele pede carta. Mas quando o meu amor a Deus está acima de todas as coisas, eu começo a ter galardão nas coisas mínimas. E se o amor de Deus não está no meu coração, eu posso fazer grandes coisas e perder o galardão. Tanto é que Paulo fala aos Coríntios capítulo 3, que, olha, vede cada um como edifica. Ele disse, eu coloquei como um sábio arquiteto o fundamento, mas veja cada um como. Ele não está falando o que edifica, ele está falando como edifica. A maneira que você vai edificar.
Ele não está dizendo assim, olha, se alguém fez um prédio de 20 andares, ou se você fez uma edícula. Ele está dizendo assim, como você fez? Que material você usou? Está aí o alicerce e o material é grátis. Está aí, ó, madeira, feno e palha, ouro, pedras preciosas. O que eu usei na construção? Então a questão não é o que eu faço, porque o próprio apóstolo Paulo, ele diz que até o evangelho é pregado muitas vezes por contenda. Mas nós precisamos, acima de tudo, amar a Deus. Amar a Deus. Se todos nós amássemos a Deus de todo o coração, nós não precisaríamos ser adulados para ser crente, adulados para fazer a obra de Deus. Não, você precisa vir, porque Deus tem uma obra na sua vida. E os hinos de hoje, muitas vezes, eles invertem, porque a adoração, eu aprendi que a adoração é a criatura falando com o Criador. A maioria dos hinos hoje, vocês prestem atenção, é o Criador falando com a criatura. E a adoração é você falar uma palavra de adoração, uma palavra bonita do seu coração para Deus. Dizer o que você sente por Ele. Agora, a maioria dos hinos hoje, e até mesmo de algumas mensagens, é Deus falando o que sente para a criatura, porque a criatura está querendo deixar tudo, e aí tem que ficar indo atrás. Mas aquele que ama a Deus de todo o coração, como a gente percebe ali em João capítulo 6, quando todo mundo foi embora, a Bíblia diz que o discurso de Jesus ficou tão apertado, que eles disseram assim, quem pode sofrer essa palavra? Quem pode suportar um discurso desse? E eles fizeram o quê? Começaram a sair. Mas eles não amavam a Deus. Tanto é que o Senhor Jesus, quando eles encontraram Ele, eles viram que Jesus não estava ali, depois da multiplicação dos pães, Jesus foi para o outro lado do lago, eles chegaram no outro dia cedo, perceberam que não tinha ninguém ali, Jesus não estava, viu que tinha uns barquinhos que tinham atravessado, foram para lá e chegaram, Rabi, que hora o senhor chegou? E ele disse, olha, vocês não vieram por causa da palavra, vocês não vieram atrás de mim por causa da palavra, vocês vieram por causa do pão, não é? É triste, irmãos. É muito triste. E aí ele apertou o discurso, e esses que vieram por causa do pão, foram embora. E Jesus olha para os 12 e diz, não quereis vós também ir? E Pedro toma a palavra e diz assim, para quem? Às vezes alguém diz, para onde? Não, ele diz, para quem? Para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Quem ama, a palavra dura, que para uns era palavra insuportável, para quem ama é palavra de vida eterna. Quem ama recebe a correção como filho e diz, glória a Deus, essa palavra me dá vida. Mas quem não ama, já saiu. Então qual é o primeiro mandamento? Às vezes a gente fica preocupado com o maior pecado, né? Qual é o maior pecado? Mas eles estavam preocupados com o maior mandamento. Talvez o maior pecado seja ferir o maior mandamento, não sei. Alguém pode dizer, não, o maior pecado talvez seja adultério, seja outras coisas mais, mas talvez seja ferir, então, o maior mandamento. Quer amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. Aleluia. Eu vejo pessoas revoltadas com Jesus. Se você encontra algum desviado, está revoltado com Cristo, com Deus, porque isso, porque aquilo. Eu nunca vi ninguém revoltado com o diabo. Dizer, eu estou revoltado com Satanás e a partir de hoje eu vou consagrar, eu vou buscar, porque ele fez um laço e tal. Não, mas com Deus você encontra. Estou revoltado com a igreja, fala mal da igreja. Então, o amor de filho é aquele amor que você suporta.
e você ama de todo o coração. Um certo autor, ele diz: Senhor, se eu te sirvo só por causa do céu, não me deixe, esqueci o nome desse autor agora, não me deixe nunca entrar no céu. E se eu te sirvo só por medo do inferno, então me lança logo lá. Mas se eu te sirvo porque eu te amo, dá-me o que o Senhor reservou para os que te amam. A gente lê, irmãos, os versículos e molda eles ao nosso querer. Por exemplo, um versículo muito usado, Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem para o bem. Bem de quem? Dos que amam a Deus. Ali não está dizendo que todas as coisas contribuem para o bem dos crentes. Não. Está dizendo que todas as coisas juntamente contribuem para o bem dos que amam a Deus. Se você ama a Deus de todo o coração, até a adversidade vai contribuir para o seu bem, por causa desse elo que você tem com Deus. Essa palavra de Deus transformou o seu coração, e agora você ama a Deus independentemente das circunstâncias, da situação. E Ele reserva, é o que diz Paulo, em 2 Coríntios 2:9, né? O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para os que o amam. Sabe, a nossa oração, irmãos, devia ser mais: Senhor, me ensina a te amar. Me ajuda a te amar de todo o coração, porque resolve tudo, irmãos. Conseguiu amar a Deus, resolveu todos os seus problemas. Mas, infelizmente, às vezes não é assim. Às vezes nós não amamos a Deus de todo o nosso coração. É por isso que em João capítulo 21, quando Pedro já tinha ido pescar, o Senhor vai encontrar com ele, e quando ele começa a conversar com Pedro, a primeira pergunta é: tu me amas? Ele nem perguntou se ele estava qualificado, se ele sabia pastorear a ovelha, senão ele ia dizer: não, eu sei pescar, né? Eu sei pescar, eu sou pescador. Você já liderou alguém? Não, eu sou pescador. Mas o Senhor perguntou para ele: tu me amas mais do que estes? Será que o Senhor Deus se sente amado por nós, irmãos? Será que Ele se sente amado por nós? Agora, qual que é um sinal se eu amo a Deus? Eu quero estar com Ele. Se você ama alguém, você quer conversar. A gente pega isso desde o namoro, né? Você quer conversar, quer estar junto, se está longe, quer ligar. Se é um amigo seu que você gosta da pessoa, de conversar, de passar tempo junto, você vai falar com ele, mandar mensagem, inventar um churrasco, alguma coisa. Você quer estar junto com a pessoa que você ama. Agora, se eu amo a Deus e eu nem falo com Ele, eu não tenho um tempo com Deus. Eu não consigo tirar um tempo devocional, uma oração. Não, eu não consigo ler a palavra de Deus a não ser para pregar. Irmão, isso aqui é um laço para nós que somos pregadores. É um laço para nós. Quando a gente só lê a Bíblia se vai pregar, só lê a Bíblia para preparar uma mensagem. É como quem prepara um almoço para alguém, mas não come. Não, eu estou cozinhando aqui, eu quero fazer o melhor, porque meus convidados têm que alimentar. Mas você precisa comer. Senão você vai ficar doente, você vai entrar em dificuldade. Quem ama a Deus quer estar com Ele. Quem ama a Deus quer falar com Ele. Quem ama a Deus quer ler a palavra dEle, quer ouvir a palavra dEle. Quem ama a Deus se agrada, como diz Davi no Salmo 23, até da vara e do cajado. Se agrada, consola, porque ama a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas às vezes eu não passo no teste do cargo.
Mas às vezes eu não amo a Deus. Às vezes, irmãos, o grande problema dessa geração, desses últimos dias, é o que Paulo fala para Timóteo no capítulo 3, que seriam dias trabalhosos, porque haveria homens amantes de si mesmo. E é tão interessante que o problema não é nem que as pessoas iam amar Satanás. O problema nem tanto ia ser amar o mundo, porque o apóstolo João fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo alerta Timóteo dizendo, ó, virão dias trabalhosos, porque serão homens amantes de si mesmo. Então, às vezes, irmãos, o laço maior é eu amar a mim mesmo. E hoje a sociedade desperta isso, que você tem que ter o seu amor próprio, senão como é que você vai amar o outro se você não ama a si mesmo e tal, e aquela coisa toda. Mas a gente percebe que o Senhor Jesus, Ele viveu e deu a sua vida por amor à igreja. Então, homens amantes de si mesmo. E aí sabe qual que é o grande problema? Que muitas vezes eu estou construindo uma grande construção, mas eu estou usando um material perecível, porque eu estou fazendo para a minha glória. Às vezes eu estou disputando com alguém. Às vezes eu quero fazer algo em tempo recorde, nem é por necessidade, é porque eu quero bater o recorde. Às vezes eu acabo fazendo coisas desnecessárias só porque eu quero ter isso no meu currículo. E eu digo que construir templo, já falei isso algumas vezes, e comprar bancos, eu mesmo já comprei banco algumas vezes, poltrona, eu disse que isso aí é muito mais fácil do que colocar almas assentadas nesses bancos. E às vezes eu faço para a minha glória. Uma vez, há muito tempo atrás, eu não sei se os irmãos lembram, quando, na época do pastor Sebastião, teve uns CDs da harpa cristã, que foi entregue para os setores, e a gente tinha que pegar, vender e usar o recurso numa obra social e prestar conta em 90 dias. Quem lembra dessa época? Então, assim, cada setor, e eu estava em uma congregação, pegava um número ali. E aí, cada um pegava na medida que via que ia dar conta de vender e prestar conta. E eu peguei um número X. E aí alguém falou assim, mas o outro lá da outra congregação pegou mais, você vai perder para ele? Né? Tipo assim, se eu fosse você pegava mais, porque o fulano da outra congregação pegou mais. Né? Eu falei, não, vou pegar só esse, eu sei que eu tenho que vender, prestar conta em 90 dias, e eu não estou disputando com ele, deixa ele pegar o tanto que ele quiser. Porque às vezes nós somos tentados, irmãos. Somos tentados. Aquela corrida, né, no ministério, né? Não, fui separado ao diaconato com ele, agora ele já foi ao presbitério, eu tenho que ir também, aquela coisa toda. E às vezes a gente esquece do essencial. E às vezes, irmãos, a gente vai pregar, isso já aconteceu comigo muitas vezes, a gente fica preocupado com a gente. Não, mas e aí, o que vão pensar de mim? Eu vou fazer isso e como vai ser? E às vezes a gente precisa preocupar com a palavra de Deus. Às vezes a gente quer entregar uma mensagem porque isso é mais conveniente para nós. Mas o Espírito Santo diz assim, vai por aqui. E a gente reluta, porque muitas vezes a gente está preocupado conosco. Nós temos um exemplo na Bíblia, que é Jonas. Eu ouço muitos pregadores dizer que Jonas não queria ir para Nínive, porque era um povo violento, que matava, arrancava a pele, furava olho e tal, um monte de coisa. Mas a Bíblia não diz isso, o próprio Jonas diz lá. Quando ele prega a destruição, uma mensagem curtinha, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Aí o Senhor misericordioso perdoa. Aí o que ele faz? Não foi por isso que eu fugi? Não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Que eu, sabendo que o Senhor era um Deus
amoroso, um Deus que perdoa, que volta. Por isso que eu fugi. Jonas não fugiu de medo, irmãos. Jonas fugiu por causa do nome dele. Ele disse assim, ó, eu vou lá, vou pregar, depois ele perdoa, e aí eu fico como um profeta falso.